Olá, meus caros, estamos aqui então no nosso último programa sobre essa mini história da filosofia que eu espero de fato que esteja ajudando a todos vocês. Quando nós de fato adentramos o mundo contemporâneo, levando em consideração principalmente ali o finalzinho do século XIX, mas principalmente o início do século XX, nós vamos encontrar de fato muitos questionamentos no que diz respeito à questão do projeto da modernidade e o próprio conceito de modernidade. Como eu já disse no encontro anterior, a palavra modernidade geralmente ela é carregada de positividade, né? Não é à toa que não sai da boca de políticos e de tantos outros, né? Temos que modernizar, né? Como se modernizar significasse simplesmente atualizar, né, e sempre para melhor. Ora, isso não é tão simples assim, ou seja, o conceito, a palavra moderno, quer dizer uma forma de ver o mundo, uma maneira de analisar as coisas que foi se estabelecendo principalmente ali no século XVII e no século XVIII. Então, moderno não significa apenas uma questão de atualização para melhor. Significa uma forma de ver as coisas, de compreender as coisas, ou seja, que está vinculado a esse pensamento e a essas opções filosóficas que foram feitas no século XVII, no século XVIII, né? E, enfim, uma parte ali toda do século XIX. No início do século XX, o pensamento contemporâneo, de fato, vai fazer muitas críticas e questionamentos a esse projeto, né, esse projeto moderno e o próprio conceito de modernidade. Se nós analisarmos com calma, nós vamos ver que, de fato, né, no próprio século XVII ou no século XVIII, enfim, depois, já haviam questionamentos nesse sentido. Então, essa ideia presente no projeto da modernidade, principalmente de fundamentar o conhecimento humano, né, na subjetividade, né, e toda essa questão da valorização da consciência individual, etc., isso já é questionado e problematizado, né? Por exemplo, por a questão de Hegel e Marx, né, que vai colocar e vão chamar a atenção para a importância de todo o processo histórico na formação da consciência, né, e na própria questão também do conhecimento. Da mesma forma, outros autores vão chamar a atenção para a problemática ou aspectos lógicos e linguísticos que estão subjacentes a essas questões e que, no entendimento deles, não se deu a devida consideração ao se tentar fundamentar o conhecimento apenas na questão da subjetividade. A grande questão é que, nessa relação com o projeto da modernidade e nas críticas que foram feitas, o mundo contemporâneo, ou a filosofia contemporânea, ela vai acabar se, digamos, se subdividindo, né? Então nós vamos ter, por um lado, aqueles que vão receber esse mundo moderno e estabelecer um certo diálogo com ele, né? Então você vai ter a linha da fenomenologia de Husserl, né? Toda a questão do método fenomenológico, procurando retomar, né, toda essa discussão de quem realmente é o sujeito, quem é esse objeto, né, toda aquela discussão de uma linha mais idealista ou realista, e no fundo Husserl, com o método fenomenológico, com a própria questão da fenomenologia, ele procura enfrentar essas questões, mostrando que de fato a relação entre consciência e mundo e entre sujeito e objeto, né, essa relação é que vai nos ajudar a compreender realmente como que se dá não só o processo do conhecimento humano, mas esse estabelecimento, né, do próprio sujeito e do próprio objeto. Então a fenomenologia aqui, a corrente fenomenológica, ela vai ser extremamente importante, aonde, por um lado, repito, vai ter muitas questões advindas do próprio Descartes, do próprio Kant, mas também Husserl, que foi aluno de Brentano, por exemplo, né, e o próprio Brentano já chamava a atenção para a importância de se retomar elementos do pensamento de Aristóteles ou da própria escolástica, e parece que Husserl ouviu muito disso, né, e vai retomar algumas coisas dentro do seu, né, do desenvolvimento do seu pensamento. Então, se nós queremos compreender
o mundo contemporâneo, com certeza é importante investigar e tentar entender o que foi a fenomenologia, o método fenomenológico, que muitas vezes muitos salientam apenas, né, a linha idealista, mas também é possível falar de uma fenomenologia de vertente mais realista, presente, por exemplo, em alguns momentos no pensamento de Max Scheler ou da própria Edith Stein, né, que foi uma autora também aí muito importante. Agora, uma outra linha que vai, enfim, aparecer em todo esse processo é a linha existencialista, né? O existencialismo também vai ser algo muito intenso e presente na filosofia contemporânea. O que quer dizer isso? Essa ideia de que eu tenho que olhar não só ali no sentido do indivíduo, mas na problemática da existência. Muitos colocam Kierkegaard, né, como o pai do existencialismo. O próprio Heidegger também vai ser colocado nessa corrente, apesar dele não gostar muito e questionar esses aspectos. Mas você vai ter, né, o grande nome talvez aí do existencialismo, vai ser Jean-Paul Sartre, né, que escreveu O Ser e o Nada, né, e a famosa frase de Sartre, né, a existência precede a essência, ou seja, o ser humano, ele simplesmente primeiro ele existe e depois ele vai estabelecendo de fato o que ele é, né, ou seja, toda a questão da liberdade, das escolhas, né, e a famosa frase de Sartre, não importa o que fizeram comigo, eu preciso ver o que eu quero fazer com aquilo que fizeram comigo. Então a liberdade, né, o homem está condenado a ser livre. Então essa hipervalorização da questão da existência e se estabelecer a partir disso todo um projeto, né, a partir do exercício da liberdade. Então o existencialismo ateu, né, vai ter muito vinculado à figura de Sartre, mas vai ter também, por exemplo, um existencialismo focado mais na questão da fé, como Gabriel de Marseille, né, que vai desenvolver ou tentar desenvolver um certo tipo de existencialismo cristão. Então essa temática da existência, ela vai ser muito discutida, muito analisada. Heidegger, independentemente se gostava ou não de ser colocado na corrente existencialista, mas a problemática do ser, a questão da existência, vai ser muito também focada por ele, né? Porque no entendimento de Heidegger houve um verdadeiro esquecimento do ser, ou seja, a grande maioria das vezes na história da filosofia, o que houve foi muito mais uma ontologia, né? No sentido do estudo dos entes, se estudou muito mais os entes e achava-se que estava se estudando o ser. Né? Então, no entendimento dele, houve um verdadeiro abandono e esquecimento do ser que ele procura retomar, né? Diz que está retomando. Então, essa corrente existencialista, seja no aspecto cristão, religioso, ou no aspecto ateu, ela também está presente nesse mundo contemporâneo, né? Focando, né, o sentido da vida, o que é a existência, né, o que é o viver, e você vai ter vários autores que vão problematizar isso daí. Da mesma forma que nós vamos ter a corrente do personalismo, tá? Emmanuel Mounier, um grande nome aí, e esse personalismo também que vai ter as suas vertentes na França, na Polônia, né, em diversos lugares. E por que o personalismo surge? Principalmente ali, né, a partir da Primeira Guerra Mundial e um monte de outras coisas que aconteceram, né, a Revolução Russa, a questão do comunismo, do socialismo, também de toda a questão depois do nazismo, do fascismo, ou seja, a pessoa humana muitas vezes foi profundamente achincalhada, a dignidade humana muitas vezes foi jogada no lixo. O personalismo surge justamente como uma tentativa de resgatar essa valorização do ser humano, da dignidade humana, mostrando que de fato o ser humano não é um objeto, não é uma coisa, mas ele é uma pessoa. Uma pessoa não só no sentido, né, como diria Boécio, de uma substância individual de natureza racional. Os personalistas muitas vezes vão questionar essa definição clássica e entendem que essa definição era muito fixista
e acabava deixando meio que de lado a dimensão dinâmica da vida. Então a pessoa muito mais vai ser compreendida como um ser em relação, como um ser que existe e é capaz de fazer escolhas, dialogar, sair de si mesmo e ao encontro do outro, etc. Então essa dimensão mais existencial da pessoa vai ser salientada mais pelos personalistas, né? Então o personalismo vai ser também aí uma corrente muito importante. Agora, nós vamos ter dentro desse contexto contemporâneo outras duas vertentes que até hoje também tem muito peso, que é a filosofia analítica, né? Toda essa problemática da lógica, da linguagem, vai ter aí um grande peso, uma grande importância, né? O famoso Círculo de Viena, tá? Que discutiu e debatiu muito essas questões no início do século XX, né? Um grande nome aí é Wittgenstein, que de fato, na sua primeira fase, no Tratados Lógicos Filosóficos, vai procurar mostrar qual é a correspondência, a relação entre aquilo que pensamos e falamos com a própria realidade. Então essa ideia de que tem que haver uma correspondência, uma sintonia. Depois Wittgenstein vai se afastar bastante disso e vai entender a linguagem muito mais como um jogo, né? Como o sentido das coisas vão se estabelecendo no próprio uso, né? Então, nas suas investigações filosóficas, a sua perspectiva muda um pouco, digamos assim. Mas não é só o Círculo de Viena, o Wittgenstein, que de fato estão nesse contexto ou colaboraram para o desenvolvimento da chamada filosofia analítica. Você vai ver como essa questão da linguagem ela vai ocupando um lugar cada vez mais central no mundo contemporâneo. A semiótica, né, de Peirce, por exemplo, é fundamental nesse sentido. A filosofia das formas simbólicas de Cassirer, né, que é até um pouco anterior, também vai ter aí a sua importância. A hermenêutica, né, de Schleiermacher, de Gadamer, também vai ter aí o seu peso. Toda a questão do estruturalismo, né, presente ali em Saussure, em Lévi-Strauss, também tem a sua importância. Até toda a questão da teoria linguística, elaborada, por exemplo, por Noam Chomsky. Então a gente vê como que no próprio desenvolvimento ali do século XX, e eu diria até hoje, em todo esse momento do século XXI que nós vivemos, a questão da linguagem, da filosofia da linguagem, tem um peso enorme. É só vocês olharem, perceberem, né, toda essa loucura, né, da linguagem neutra defendida por alguns hoje em dia. Né? Ou seja, por quê? Porque por trás disso existe, sim, uma certa compreensão de qual é a relação entre o mundo do pensamento e das ideias, o mundo das coisas e o mundo das palavras. E dependendo como compreendo essa relação, isso gera complicações terríveis. Então eu diria que hoje em dia, né, principalmente no contexto da filosofia contemporânea, é impossível você entender o que está sendo pensado e produzido sem se envolver com essa temática da filosofia da linguagem. O que é realmente a linguagem humana? Qual é a relação da linguagem com o pensamento, com a realidade? E, repito, isso é uma questão central, porque dependendo como entendemos isso, tem consequências nefastas, né, extremamente problemáticas. E uma outra vertente que vai se estabelecer no mundo contemporâneo é a escola, a famosa escola de Frankfurt, que vai ter, né, suas etapas, né, e na sua primeira fase ali, o grande nome de Adorno, Horkheim, Walter Benjamin, né, e outros que vão vir posteriormente. Né? Então, toda a questão da teoria crítica que se estabelece com os frankfurtianos vai ter também uma relevância muito grande. Por quê? Porque eles, de fato, procuram retomar e dar continuidade, por um lado, ao pensamento de Marx, né? Toda a questão da filosofia marxista, só que eles muitas vezes vão criticar alguns elementos do próprio marxismo. Por quê? Porque eles entendem que é preciso fazer uma atualização, né, de todo esse pensamento de Marx. Mas é nítido a preocupação deles com a questão
do contexto social, com a questão do contexto cultural, ou seja, como que se dá de fato a produção das ideias, dos valores e tantas outras coisas. Porém, os frankfurtianos, se por um lado tem toda essa questão do elemento de Marx, muitas vezes também nós vamos percebendo muitos elementos ali do próprio pensamento de Nietzsche, de Hegel, enfim, as articulações que foram feitas nesse sentido. E tem aqui um autor que muitas vezes nós esquecemos, mas eu diria que praticamente o mundo contemporâneo, né, a cultura contemporânea, o ritmo dela foi muito ditado, né, e o próprio desenvolvimento também do pensamento filosófico foi muito ditado e influenciado por Freud. Nós não podemos esquecer, né, que o pai da psicanálise e toda a questão da psicanálise freudiana tem um peso muito grande também no mundo contemporâneo. A forma, a maneira como Freud entendeu o processo da consciência humana, né, onde eu tenho não só a consciência, mas o subconsciente e o inconsciente, né, o famoso ego, né, eu tenho o superego, eu tenho o id. Então, de fato, é a ideia de que o inconsciente, um conceito, né, elaborado aí principalmente por Freud, influencia o nosso pensar e o nosso agir muito mais do que nós reconhecemos. Ou seja, no fundo, o livre-arbítrio talvez seja um certo tipo de ilusão, né, que nós achamos que existe, porque no fundo tem toda essa dimensão do inconsciente que interfere tanto nas nossas vidas, né, os desejos, os impulsos, né, que, enfim, para Freud, para vivermos em sociedade, de uma certa maneira, vamos ter que reprimir tudo isso daí, gerando, enfim, um monte de neuroses. O grande ponto, repito, é que a escola de Frankfurt foi caminhando cada vez mais para isso, né? Ou seja, de uma certa maneira, se preocupando com conceitos e elementos de pensamento advindos do pensamento de Freud. Quando você pega Marcuse, por exemplo, né, na sua obra Eros e Civilização, você já vê toda essa preocupação, e é por isso que toda a questão do desejo, da sexualidade, nesse contexto cultural, né, toda a análise crítica é feita por Marcuse e outros, tem ali muitos elementos no pensamento de Freud. Então me parece que para nós compreendermos a filosofia contemporânea, nós precisamos levar em consideração tudo isso. Ou seja, há uma crítica ao projeto da modernidade, há uma crítica a essa hipervalorização da ciência, né? E as vertentes que foram se estabelecendo foram essas. Por um lado a fenomenologia, por outro lado o existencialismo, outro personalismo, né? A própria questão da filosofia analítica com toda essa questão da linguagem, e os frankfurtianos com toda essa preocupação do contexto cultural, do contexto social, né? Mostrando de novo como que se dá todo esse processo de desenvolvimento histórico dos valores e das ideias, né? Agora, um ponto que é fundamental, e aí nós estamos extremamente vinculados a eles, é a chamada pós-modernidade, né? E nesse contexto de pós-modernidade, aí nós temos de fato alguns autores que são fundamentais, ou seja, alguns que de fato são um pouco anteriores, porque muitos colocam, né, historicamente falando, que a pós-modernidade ela foi ganhando força, estabelecendo cada vez mais a partir de 1980, e outros não concordam tanto com isso, mas enfim, alguns colocam isso daí. E nós temos um autor um pouco anterior a isso, que é Michel Foucault. Foucault, de fato, é um autor extremamente importante para nós entendermos o quadro, né, de pensamento e reflexões que nós vivemos hoje no mundo contemporâneo. Depois vamos ter também, evidentemente, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, né, Félix Guattari, Jacques Derrida e tantos outros. Mas, de fato, Foucault, ele tem aqui uma relevância muito grande. Ele é um grande crítico do projeto da modernidade, dessa coisa da filosofia como fundamentação de todo o processo do conhecimento, da própria questão da subjetividade. Ou seja, Foucault entende que nós devemos fazer todo um processo de arqueologia e genealogia. E, evidentemente, que vamos encontrar ali muitos elementos do pensamento de Marx, do pensamento de Freud, do pensamento de Nietzsche, né? Mas é óbvio que Foucault, enfim, foi Foucault, né? E o seu método é justamente, ele entende, né? Ou seja, a arqueologia, a genealogia,
é esse grande método de análise defendido por Foucault. Por quê? Porque no entendimento de Foucault, em todo esse processo histórico, em todos os discursos que foram se estabelecendo, seja na filosofia, seja na ciência, nos mais diversos tipos de ciência, na medicina, né, por exemplo, que ele bate muito, ele escreve um livro chamado A História da Loucura, para mostrar como que de fato esse discurso da medicina, da psiquiatria, está muito vinculado a outras coisas na sociedade, principalmente a questão do controle, a questão do poder. Então Foucault, através do seu método, ele quer mostrar o quê? Que a filosofia deve procurar tornar explícito aquilo que está implícito nos mais diversos tipos de discursos. Ou seja, existe uma relação entre as ciências, aquilo que se chama de ciências ou pensamento filosófico, com os mais diversos tipos de poderes distribuídos na sociedade, do que nós estamos dispostos a admitir. Então Foucault quer mostrar justamente isso, né? Existe na realidade uma microfísica do poder que precisa ser explicitada. Todas essas relações de poder que são implícitas precisam se tornar explícitas. Ou seja, aquilo que é visto como coisas metafísicas e naturais precisam se mostrar que existe todo um processo histórico e todo um conjunto de relações de poder por trás disso que foi estabelecendo e legitimando ou tentando legitimar, né, os mais diversos tipos de discursos com a finalidade nada mais e nada menos do que controlar as pessoas e manter determinados poderes constituídos na sociedade, né? Então Foucault é um autor, né, que vai ser muito lido, muito estudado nas universidades, né, presente nos mais diversos cursos, porque, no fundo, se a gente for ver, ele não acaba tanto fazendo simplesmente filosofia, mas é um historiador das ideias, essa é a verdade. E, além disso, ou devido a isso, acaba se abrindo margem para uma interdisciplinariedade enorme. Por isso que vários cursos, né, não só na área de humanas, mas outros também, muitos professores acabam adotando muitos livros de Foucault. E isso acaba gerando, né, toda essa ideia de que, no fundo, nós temos aí nos mais diversos discursos, não tanto um conhecimento puro, uma verdade, mas sim coisas que vão sendo estabelecidas historicamente conforme as relações de poderes subjacentes, né? A própria linguagem também precisa ser muito analisada, porque pela própria linguagem muitas vezes se veicularia questões de poder. Ora, o desdobramento de tudo isso, né, vai ser o quê? Vai ser, me parece aqui que tem dois autores que são importantes, que é Gilles Deleuze e Jacques Derrida, né? Deleuze vai fazer muitos questionamentos em relação à tradição, à própria história da filosofia, à própria questão da psicanálise de Freud. Ou seja, Deleuze de fato vai entender que é preciso retomar e valorizar muito mais a questão do corpo, a questão do desejo, né, do que foi valorizado já. Ou seja, alguns chamaram a atenção para isso, mas não como deveria. E Deleuze, em muitas obras dele, vai colocar isso, né? Como que o corpo muitas vezes foi desprezado e uma hipervalorização da mente ou da alma, sei lá o quê. E como que essa coisa dos desejos também, sempre tivemos medo disso e valorizamos muito mais, sei lá, a própria questão da razão, né? Então esse é um elemento. Agora, o que vai acontecer também, não só com Deleuze, mas outros autores, é a defesa no sentido de que é preciso estabelecer uma filosofia da diferença, porque a ideia de que no decorrer da história se valorizou muito a questão da identidade, né? Se focou muito o aspecto da identidade, do que nós somos, no estabelecimento de um eu, né? De uma identidade constante. E sempre se teve um certo receio da diferença, porque, querendo ou não, de uma certa forma, a identidade, né? Ou seja, o mundo, a vida social, a realidade humana, pensada a partir da identidade, de uma certa maneira, traz mais segurança, traz mais conforto. Quando eu penso no âmbito da diferença, eu vou ter que valorizar a questão do quê? Do movimento, da mudança, né? E lidar com tudo isso parece que é muito mais difícil, né? Então, por uma questão até de segurança psicológica existencial, se valorizou-se muito mais a identidade e deixou a diferença de lado.
E nesse contexto do século XX, Deleuze e outros vão dizer, vamos focar nisso. E de fato, vai se estabelecer cada vez mais um pensamento discutindo, chamando atenção para essa problemática da diferença e quais seriam as suas implicações. Isso vivenciamos muito hoje. Ou seja, o próprio pensamento pós-moderno vai colocar, de fato, alguns autores pelo menos, que a gente não deve definir o ser humano tanto como um animal racional. Porque quando se frisa muito a razão, é a ideia de que é um ser humano inteligente, racional, tem uma vontade livre, etc. Enquanto que a questão dos desejos, das paixões, dos impulsos acabam sendo deixadas de lado. Mas que na realidade é importante a gente definir o ser humano muito mais como um ser de desejos, né, de impulsos, e que, portanto, essa coisa do individual, da diferença, tem um peso. Por isso que o próprio conceito de tolerância ele vai sendo hiper valorizado, porque se de fato tem a questão dos desejos e impulsos, isso está no âmbito principalmente individual, a diferença ela que é importante, e aí chega-se ao ponto de achar que uma coisa é boa e verdadeira só porque é diferente, né? E, então, tanto que nós vivemos hoje, né, quase que aprisionados à questão daquilo que é particular e diferente, e não conseguimos pensar ou aceitar nada que seja universal ou que pressuponha uma questão de identidade, mas não uma identidade no sentido amplo, né? Mas essa coisa que eu tenho particular, uma identidade no sentido individual, que no fundo está valorizando a questão da diferença, né? O comum, no sentido metafísico, há uma dificuldade de se pensar nisso. E aí chega esse ponto da tolerância, e quando você pergunta, mas qual é o limite da tolerância? Quase ninguém sabe explicar. E quem é que estabelece isso? Fundamentado em quê? E por fim, o desdobramento disso é o famoso desconstrucionismo proposto por Jacques Derrida, que não tem nada a ver, né? Às vezes as pessoas falam, o desconstrucionismo quer dizer que Jacques Derrida propõe sair por aí destruindo tudo. Uma bobeira, né? Você não tem nada a ver com isso. Ou seja, é a ideia de que nós temos, de fato, elos de significação. Ou seja, no fundo, Jacques Derrida, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, nós temos diversos discursos, pensamentos presentes na sociedade. Por um lado é aquilo, é a valorização do processo histórico, a consciência é uma consciência histórica, né? Então, desconstruir quer dizer o seguinte, eu preciso desconstruir no sentido do discurso. As unidades de significação que estão num discurso não são metafísicas, não são perenes. Elas surgiram em determinado momento, elas foram produzidas em um determinado contexto. Então, para eu poder entender até um discurso, eu tenho que ver a sua estrutura, eu tenho que desconstruí-lo para ver que aqueles sentidos e significações foram produzidos dentro do tempo, dentro de um contexto histórico, até para entender por que é daquela forma. Mas ao desconstruir, desmontar o discurso para ver as suas unidades de significação originárias e como elas surgiram, eu vejo que de fato, ao mesmo tempo, é possível fazer um outro discurso. Porque se todo discurso ele foi feito num contexto e construído a partir de, quando eu desconstruo para entender as suas unidades de significações, eu entendo a origem histórica dessas unidades de significações. E, portanto, entendo que é possível propor um outro pensamento, um outro discurso. Então, eu desconstruo para reconstruir, né, levando em consideração o momento histórico que nós vivemos hoje. Lógico que por trás disso existe uma negação profunda de qualquer tipo de metafísica, né? E no fundo essa compreensão de que nós estamos imersos na história, no movimento, e não somos capazes de transcender isso. Tá? Isso tudo eu acho que nos ajuda a compreender muitos problemas e questões e angústias que nós vivemos hoje. E me parece que de fato é importantíssimo nós tomarmos algumas atitudes perante isso. A primeira coisa é fazer o que eu tentei fazer aqui. Evidente que de uma maneira muito simples, né? Entender o processo de desenvolvimento histórico da filosofia, como ela se configurou lá no mundo antigo, no mundo medieval, moderno e agora no contexto contemporâneo. Como que determinadas opções filosóficas foram feitas, opções mesmo, escolhas, a partir de certos argumentos, fundamentos, mas que muitas vezes não tem nada de evidente, ou seja, opções filosóficas que foram feitas
a partir de determinados pressupostos. E se é um pressuposto, o ápice da filosofia é justamente quando nós temos as condições e a coragem de questionar os pressupostos a partir dos quais um autor se baseou, ou a partir dos quais ele se baseou para dizer o que ele disse. Por isso que o píncaro da filosofia não é só quando você entende o que um autor diz, mas quando você compreende minuciosamente os pressupostos a partir dos quais, né, ele disse o que disse. E você tem essa coragem de questionar a viabilidade e coerência desses pressupostos. Não adianta eu analisar só a coerência interna de um discurso ou de uma filosofia. Eu preciso confrontá-la com a realidade. O que um filósofo pensa, o que ele diz, né? Sim, eu tenho que analisar a lógica interna do pensamento dele. Qual é o seu ponto de partida, o seu pressuposto, se tem coerência, a conclusão, se tem coerência com o ponto de partida. Mas além de analisar a lógica interna, eu tenho que confrontar com a própria realidade. Onde está isso que ele realmente disse? Eu preciso questionar esses pressupostos. Então eu preciso ter essa compreensão como a filosofia foi acontecendo. Eu preciso ter a compreensão a partir de quais pressupostos foram pensando o que de fato pensaram, né? E me parece que o ponto que nós chegamos mostra que de fato nós precisamos talvez dar um passo atrás. Ou seja, precisamos retomar alguns pontos do pensamento, por exemplo, de Platão e de Aristóteles, para voltarmos a entender, né, não que eles resolveram tudo e nem que eles vão resolver todos os nossos problemas, mas talvez das coisas básicas, que o ser humano, mesmo com as suas limitações, a razão humana, mesmo com as suas limitações, ela é capaz de conhecer determinadas coisas. Ela é capaz de atingir a verdade sobre determinadas coisas. Não só naquilo que vemos ou tocamos, mas aquilo que de fato aprendemos pelo pensamento. Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, compreendermos que talvez a realidade ela não se reduz simplesmente àquilo que nós captamos pelos nossos sentidos ou por algum tipo de evidência intelectual que nós temos. Mas para isso nós precisamos ter a coragem de questionar os pressupostos de muitos professores e autores, né, que são tão famosos e que dizem tantas coisas hoje na internet e nas universidades. E realmente ter a coragem de fazer essa pergunta. Será que esses pressupostos realmente são verdadeiros? Será que eles realmente se sustentam? Será que eles realmente correspondem à realidade? Por isso que sempre digo, estude, leia, reflita, use de fato a sua capacidade natural de pensar. Temos que ser humildes, por um lado, para reconhecermos que somos limitados, que precisamos dos outros e que precisamos do totalmente outro. Mas também precisamos ter a coragem de aprender a pensar, né? De uma maneira, não no sentido individualista e pessoal. É esse equilíbrio. Ser humilde para reconhecer que eu preciso do outro, mas ter a coragem de aprender a pensar por si próprio. Forte abraço, bons estudos. Se esse mini curso de História da Filosofia te ajudou, fico muito feliz. Mas, repito, vá ler os livros. Leia, né, os livros que eu indiquei de História da Filosofia. Deixe a sua curtida, compartilhe o seu comentário. Forte abraço, tudo de bom. Até o nosso próximo encontro.